Mas nós vamos começar hoje, a partir de hoje, a- uma nova série de mensagens expositivas pela manhã. Nós vínhamos fazendo estudo doutrinário sobre o tema pneumatologia e a gente passou alguns meses estudando esse tema da teologia sistemática. E agora a gente vai começar uma exposição no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. A gente vai olhar mais de perto este livro veterotestamentário que tem muito a nos ensinar, meus irmãos. E a gente vai passar alguns meses olhando cuidadosamente ele. E eu já quero dar uma lição para vocês. Cheguem em casa essa semana, leiam pelo menos 3 vezes o texto de Eclesiastes. Dá uma pausazinha na sua leitura, ou então anual, ou então coloca esse texto de Eclesiastes aí dentro da sua dinâmica na semana, e leiam pelo menos 3 vezes o texto de Eclesiastes. São 12 capítulos, é um livro pequeno, capítulos pequenos, dá para ler, de um dia só você lê ele todo. Então, numa semana dá para você ler no mínimo 3 vezes Eclesiastes. Leiam em versões diferentes, para você começar a ter uma associação maior com o texto, que nós iremos expor versículo a versículo, capítulo a capítulo, semana a semana, pelas manhãs, aprendendo o que Deus quer falar conosco através desse texto. Amados, Eclesiastes é uma literatura poética, está agrupado no cânon sagrado cristão, na Bíblia que nós temos em mãos, porque a versão da Bíblia que nós temos nas mãos é diferente da versão da Bíblia que o católico usa, é diferente da Bíblia que o hebreu usa. O hebreu tem a Torá, ele tem os livros da lei, ele tem os livros ali contidos no seu texto sagrado, que é diferente do nosso. E como eu estava dizendo, Eclesiastes é um texto poético. E está logo ao lado, no agrupamento de livros que nós temos na nossa Bíblia, ele está logo ali dentro de um contexto de livro de sabedoria também, ou livros sapienciais, que são livros que falam do conhecimento, da vida, que faz a gente refletir sobre estas questões, e tem uma literatura poética. Ele está ao lado dos livros de Jó, Salmos, Provérbios e Cânticos. Então a gente tem ali Eclesiastes. Eclesiastes no cânon hebraico, na Bíblia do judeu, como eu estava falando, especificamente, ele está inserido na categoria dos livros que eles chamam de os escritos. E aqui eu acho muito importante relembrar os irmãos, ou rememorar vocês, que o texto hebraico, o cânon sagrado hebraico, está dividido da seguinte maneira. A gente já falou isso há um tempo atrás, mas só para rememorar. Ele é dividido nos livros que são chamados de leis, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que a gente chama de Pentateuco. A gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. E na Bíblia hebraica, ele é chamado de os livros da lei, ou a Torá. Também tem um outro grupo de livros dentro do cânon sagrado veterotestamentário, o texto do hebreu, que é chamado de os livros proféticos, ou os profetas. E são ali contidos naquele agrupamento de livros, aqueles profetas maiores e os profetas menores. Profetas maiores porque escreveram muito, e tem uma porção maior de escritos. Profetas menores porque você tem um texto mais reduzido. Não significa questão de demeritar um e elevar a estima de outro. É questão apenas de registro. E também nesse agrupamento de livros proféticos, que você tem os maiores profetas e os menores profetas, você também tem, dentro do cânon sagrado hebreu, alguns livros históricos que compõem esse compêndio aí que chamamos de profetas ou proféticos.
E depois tem uma outra classificação de livros que eles chamam de os escritos. E nessa composição de livros que eles chamam de escrito, meus irmãos, você tem ali os demais livros históricos do Antigo Testamento, e você tem também os livros poéticos ali dentro, os livros que têm essa literatura poética, e dentro desse agrupamento de livros chamado escritos, 5 desses livros, nos escritos, porque são vários livros, né? Mas 5 deles são chamados ou denominados de os 5 rolos. Por que os 5 rolos? 5 rolos ou os 5 livros que eram lidos em ocasiões especiais diante do povo hebreu. Ocasiões ou festividades especiais que o povo hebreu sempre dedicavam a Deus. E o livro de Eclesiastes, ele compõe um desses 5 rolos, um desses 5 livros, que eram lidos em festividades específicas. E qual era a festividade específica que o livro de Eclesiastes era lido publicamente? Era na festividade do Pentecostes. Um parêntese aqui. No culto de oração eu tenho falado sobre a ordem do culto. E na ordem do culto nós abordamos sobre a questão da palavra de Deus. E na palavra de Deus nós temos toda a direção que a gente precisa, a gente sabe disso. E nós temos lido o texto sagrado aqui na igreja, capítulo a capítulo, nós estamos fazendo a leitura progressiva do livro do Evangelho de João. Então, assim, esses livros eram lidos na comunidade judaica e os livros também eram lidos na comunidade cristã no primeiro século e na história da igreja. A igreja sempre se reuniu e, como elemento de culto, proferir textos da palavra de Deus ou capítulos da palavra de Deus sendo lidas na reunião pública era um elemento essencial de culto. Então nós não estamos fazendo a leitura do texto bíblico todos os domingos e trazendo isso para a nossa tradição de uma maneira aleatória ou porque apenas eu quero que você faça isso. Porque é um elemento do culto. Ler porções das Escrituras. Então, o livro de Eclesiastes era lido na íntegra naquela reunião. Não era só um capítulo ou alguns versículos. Eram todos os parágrafos. Todo o livro era lido nessa festividade. Em outras demandas também que eles se reuniam. Então, fechando o parêntese, a palavra Eclesiastes, meus irmãos, é a tradução grega da palavra hebraica koelê. E o que significa essa palavra grega koelê? Porque no texto hebraico, você não vai encontrar a nomenclatura Eclesiastes. Se você lê hebraico, ou se você tem alguma noção de hebraico, se você for no texto em hebraico, você não vai encontrar a nomenclatura lá Eclesiastes. Porque Eclesiastes é um outro termo em uma outra língua que eu vou mostrar para vocês. Nós estamos fazendo aqui hoje uma introdução ao livro, eu vou expor os versículos, mas é bom que os irmãos tenham essa noção para que você possa ter mais propriedade juntamente comigo do que a gente vai estar estudando semanalmente. Mas lá no texto em hebraico, meus queridos irmãos, é encontrado a palavra koelê. O que significa koelê? Koelê no grego significa pregador. Por isso que se você for olhar direitinho aí, põe os olhinhos na sua Bíblia, nesse enunciado aí, Eclesiastes, abra lá em Eclesiastes. Você vai ver lá, talvez nessa versão que você tem em mãos, vai ter Eclesiastes ou pregador, né? Ou pregador. Tem versões que é só pregador. Eclesiastes, pregador. Porque a palavra koelê significa isso, irmãos. O pregador. E é a expressão que você vê no texto hebraico. E por que na nossa Bíblia aí, na nossa tradução em português, a gente encontra o nome Eclesiastes? Porque vocês lembram que o texto hebraico foi traduzido para o texto grego. E qual é a tradução do texto
hebraico para o texto grego é a tradução dos 70, ou a tradução chamada a Septuaginta. E essa tradução fez, obviamente, a tradução de todo o texto do Antigo Testamento, que você sabe que majoritariamente é um texto hebraico, com alguns livros e poucas porções em aramaico, para a língua grega. E no grego, a palavra koelê é traduzida na expressão eclesia, de onde vem a terminação que nós temos aqui, Eclesiastes. Porque na tradução dos 70, é o sentido eclesia que mais se aproxima ao sentido koelê do hebraico, ao sentido pregador. Por quê? Porque eclesia significa congregar, ajuntar em assembleia para ensino. Então, koelê é aquele que convida homens para ensiná-los, para com sua oratória, para que com o seu discurso ele junte as pessoas para lhes ensinar. Nós nos reuniremos aqui, meus irmãos, as próximas semanas e os próximos meses, para Deus nos ensinar, para Deus realizar o seu koelê em nós. Nos reuniremos em eclesia, como igreja, porque eclesia também, ou eclésia, ou eclésia, é a expressão que a gente denomina igreja, por causa de ajuntamento, congregação, assembleia. Então Deus nos reunirá aqui estas manhãs com este sentimento, e você deve vir com esta intenção: Deus me chama para ouvi-lo, ouvir o seu pregador, ouvir a sua mensagem. Ele está me chamando para que eu ouça a sua palavra. É isso que significa Eclesiastes. Deus está chamando a nossa igreja para nos fazer pensar sobre a vida, para fazer-nos refletir sobre o nosso cotidiano. É o que a gente vai ver aqui dentro do livro de Eclesiastes. Mas a gente tem uma visão, um panorama da vida completamente diferente de como a gente normalmente tem, de como normalmente se percebe a vida. Porque a percepção da vida, meus irmãos, em os homens deste mundo, é muito e completamente desassociado de como Deus enxerga a vida. O homem se afastou muito de Deus e se enveredou pelos seus próprios caminhos e pelo seu próprio coração enganoso. E por consequência ele se afastou muito sobre aquilo que Deus pensa, como ele deve viver, como ele deve ser. E Eclesiastes nos chamará a isso, de volta a isso. Não vai ser uma viagem fácil, não vai ser uma viagem muito apetitosa às vezes, mas é o que Deus quer para nós nesse tempo, meus irmãos. E portanto o termo Eclesiastes, que deriva da palavra eclesia, que significa assembleia ou congregação, que traduzido é a melhor expressão possível para a palavra koelê, que é o pregador. A imagem que nós precisamos ter e que vocês, meus amados, vão precisar desenvolver nesse período que nós estaremos expondo este livro, é de ter a análise de que existe um homem, ou existiu um homem, um ancião, um homem idoso, muito experimentado na vida, um homem muito sábio, que chamava pessoas, e inclusive os jovens. Então é um texto que vai falar a toda a congregação, vai falar ao idoso, vai falar à criança, vai falar ao jovem, vai falar a todas a categoria de nossa igreja. É um homem idoso, experimentado na vida, um homem sábio, um homem que convida as pessoas a se assentarem ao seu derredor, para que eles possam ouvir. Ele chama a sua audiência a fazerem reflexões da vida, a fim de que a sua audiência não incorresse ou não venha a incorrer nos erros que ele acabou praticando na vida debaixo do sol. Essa expressão, aliás, debaixo do sol,
ela vai se repetir, meus irmãos, muitas vezes, e ela pelo menos aparecerá aí na sua Bíblia pelo menos umas 30 vezes, enquanto nós estivermos estudando este texto, a vida debaixo do sol. No passado, meus irmãos, alguns críticos da palavra de Deus, alguns estudiosos, mais homens críticos da palavra de Deus, eles diziam que o livro do pregador, ou que Eclesiastes, era um tanto cético. Como que uma impressão de um homem descontente com a vida. Numa leitura rápida e sem direcionamento divino, a impressão é praticamente essa. Um homem descontente com a vida, desgostoso com a vida, sem muita expectativa quanto ao futuro, haja vista a sua sabedoria, lhe fez um livro meio que cético, um livro meio que incrédulo quanto às perspectivas da vida. E ele viu, eles diziam que era essa perspectiva do livro, porque quando este homem observou a correria, o esforço, o desejo, as ambições dos homens na vida, e quando ele chega ao final desta observação, o pregador diz que tudo é efêmero, tudo é fútil e tudo é enigmático. E muitas vezes as pessoas na vida se deparam com esta realidade, meus queridos. A vida pode ser efêmera, ela pode ser fútil e ela pode ser enigmática. E é duro viver a vida assim. É muito ruim viver a vida na efemeridade. É muito triste e desgostoso mesmo viver a vida com a futilidade e ter a vida como algo enigmático. Meus irmãos, a gente vai ver sempre essas coisas durante esse período que nós estaremos avaliando e observando de perto esse texto. Efemeridade, futilidade e enigmático. Tudo isso o texto diz que é correr atrás do vento. Esta expressão também, correr atrás do vento, é algo que eu e você iremos nos deparar muitas vezes quando nós estivermos estudando. Na sua leitura que eu lhe pedi que você fizesse, você vai ver várias vezes essa expressão se repetindo, que as coisas da vida é correr atrás do vento. Mas o que será mesmo isso? Será mesmo, meus queridos irmãos, que este texto fala de falta de fé? Será mesmo que Eclesiastes é cético, é sem esperança? É perceber que debaixo do sol, correr atrás do vento, é futilidade, efemeridade, é somente isso, enigmático? Será que é só mesmo isso, como alguns pensadores lá atrás determinaram? Apesar deste livro, meus irmãos, ter realmente um tom pessimista da vida, ao final do livro você vai ver que o autor provará que ele não perdeu a sua fé em Deus. Observar a vida, meus irmãos, e ter a realidade da vida, saber que a vida é efêmera, saber que a vida em muitas coisas é fútil, é enigmática, não significa perder a fé. E este homem pôde avaliar a vida com muitos detalhes para nos ensinar de que podemos ver a vida por um outro prisma, por um outro ângulo. Isso nos amadurece, irmãos, em Cristo. Nos amadurece na vida e isso corrobora para o nosso crescimento espiritual e não para a perda da fé. Estudar Eclesiastes, na verdade, é recalibrar as nossas esperanças em Deus. Na verdade, estudar Eclesiastes é ser visitados por Deus em muitas instâncias da nossa vida, que muitas vezes frustrações fizeram com que a gente deixasse elas lá, escondidas debaixo do travesseiro ou dentro de um armário,
trancafiado, coisa que você não quer visitar, e coisa que Eclesiastes faz com que você visite. Então, meus irmãos, quando o pregador questiona a respeito da vida, quando você se deparar com o pregador questionando a respeito da vida, ele falará da transitoriedade dela, e na verdade, ele o fará com muita franqueza. O livro de Eclesiastes é um livro franco, é um livro sem meias palavras, é um livro que vai dizer 8 ou 80, é ou não é tudo ou nada. Ele não vai alisar os seus sentimentos, ele não vai entregar algo que seja palatável, ele não vai ficar dentro de alguns jargões que a gente acaba dizendo na vida, a vida é assim mesmo, amanhã as coisas vão mudar, vão melhorar. Não, ele vai encarar a vida como ela é, e vai te fazer encarar a vida com realidade. Ele fala exatamente do que acontece comigo e com você, com as nossas emoções, meus irmãos, porque somos homens, temos emoções, temos volição, temos vontades, desejos. Fala da expectativa, das reservas que temos no nosso coração. Fala das frustrações que passamos ao longo da vida. Quem aqui nunca se frustrou com nada? Quem aqui sempre teve tudo na vida? Quem aqui só tem coisas boas para contar? Quem aqui deixou algumas coisas que ainda teme muito voltá-las para resolver? Eclesiastes vai nos conduzir pela graça divina a elas. Digamos, o homem ganha muito dinheiro, e depois de tudo, de ter granjeado muito, ele perde de uma vez tudo que granjeou, tudo que ele conquistou. Ele não leva também nada na morte, obviamente, porque os bens desta vida são para essa vida. Outro irá e virá e consumirá tudo aquilo que você conquistou. A gente vai ver o pregador falando sobre isso. E aí, o que vale a pena para a vida? Valeu a função de buscar, de construir? Na verdade, Eclesiastes mostra a ansiedade pela vida. Eclesiastes vai colocar você no sinal da vida e vai te fazer refletir sobre os prazeres que você tem, sobre os prazeres que você tem nesta vida, sobre os prazeres que você tem neste mundo, e mostrar que muitos prazeres desta vida e deste mundo é mesmo efêmero, e que no final é completamente fútil, e que no final você compreenderá, ou ele levará você a compreender que o que vale mesmo nesta vida, meu irmão, é temer a Deus e guardar a sua lei, guardar a sua palavra. É o que nós veremos no último capítulo. O que vale desta vida é temer a Deus. Eclesiastes nos leva até esta visão de vida, uma vida temente a Deus. Guardar a sua palavra, guardar a sua lei em seu coração. Porque depois de todos os esforços, de tudo que a gente granjeia, nós não levamos nada para a vida depois desta vida. Tudo vai ficar aqui, irmãos. Todo o seu esforço do seu trabalho, os seus filhos vão ficar aqui, você vai morrer e eles vão ficar aqui. E o que você levará para a eternidade não é nada que você preparou e construiu naturalmente. Vai chegar o dia em que o fio de prata vai romper. Vai chegar o dia em que as forças vão faltar, que os artelhos vão enfraquecer, que os mordedores vão cair. E em toda a vida o que valeu? Temer a Deus está na sua lei. Aquilo que pode ser enigmático na vida se revela tão límpido e tão claro quanto quando nós tocamos a vida, meus amados.
debaixo do sol, quando Deus nos conduz. É Deus que decodifica o enigmático da vida, revelando a sua vontade a nós por meio da graça. Ele faz quanto o que nós compreendamos a vida como deve ser compreendida, como Deus quer que a gente pense. Deus decodifica a vida. Talvez você esteja aqui esta manhã e não entenda muito bem ainda qual o sentido da sua vida, seja a altura da idade que você tenha. Às vezes os homens têm esta crise, homens e mulheres, jovens, passam por esta crise. Mas irmãos, Deus decodifica estas coisas e nos revela a sua vontade por meio da sua palavra. E eu espero que Deus guie o seu coração, seus sentimentos, suas expectativas bem para perto dele, a fim de que você deixe para trás tudo que é fútil, tudo que é efêmero, e o enigmático se torne muito claro para você. A vida se torne muito límpida para você. Você entenda quem você é em Deus, o que você está fazendo nesta vida debaixo do sol, aonde Ele quer que você chegue. Isso lhe ajudará a você não perder tempo na vida, que corre muito depressa, que é como água em nossas mãos que a gente não consegue conter. Será muito útil considerarmos os conselhos deste ancião, este mestre da sabedoria, porque muitas vezes nesta vida, infelizmente, eu e você, ou a gente, não tem uma pessoa que tenha a coragem de olhar para os nossos olhos e falar tudo o que a gente precisa ouvir. Muitas vezes na vida que a gente vive, no desespero de vida que a gente vive, as pessoas observam os nossos caminhos, olham a nossa vida, a nossa casa, uma bagunça, e não tem a coragem de falar o que a gente precisa ouvir. Mas Eclesiastes vai dizer tudo o que você precisa ouvir. Eclesiastes é o pregador apontando o dedão para você assim, ó, direto, dizendo o que você precisa ouvir, e não somente o que você quer ouvir. Eclesiastes vai dizer o que a gente precisa ouvir, como a gente deve viver, a expectativa que devemos ter. Eclesiastes é a leitura realista dos fatos da vida. É você encarar a vida com realidade. Eclesiastes vai fazer você se colocar diante da vida, de pé diante da vida, com os pés no chão. Vai tirar você do imaginário, do ilusório. Tem homens, tem mulheres que são eternas crianças, que são eternos brincalhões da vida. E Eclesiastes vai colocar você com os pés no chão, para que você enfrente a realidade de frente com ela, frente a frente, e vai proporcionar maturidade para você. Eclesiastes vai fazer a gente encarar a vida como ela é, sem enfeites, sem firulas, sem espiritualizar tudo, porque este também é um grande defeito para muitos, principalmente para muitos cristãos, querer espiritualizar tudo. E Eclesiastes vai fazer você olhar a vida crua, nua e crua. Eclesiastes, ou a palavra do pregador, nos congregará aqui e nos mostrará que a vida é dura, que ela bate duro, e ela é firme, que ela não avalia, que ela não alivia, ela dá o pagamento. E que precisamos de sabedoria de Deus para vivê-la. Você e eu precisamos da sabedoria deste mestre e da palavra de Deus para viver a vida. Amém, irmãos? Então vamos comigo ao santo texto, por favor. Foi só uma introdução. Vamos ficar de pé e vamos ler
Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Diz a gloriosa palavra de Deus, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Senhor, eis a tua palavra, que foi lida com fé. Oramos, Senhor, a ti, que nos conduz o coração na exposição deste livro tremendo, desafiador para mim e para a igreja, mas que falará muito ao nosso coração. Ó Deus, eu rogo que o Senhor torne a nossa vida e transforme a nossa vida como o Senhor deseja que ela seja, ao passo que nós analisaremos, Senhor, este livro. Te pedimos, Senhor, que me dê graça, que me dê sabedoria e iluminação no Espírito Santo, para falar a este povo, Senhor, para conduzi-los, meus irmãos, à sabedoria que há na tua palavra. É no nome de Cristo que te rogamos em humildade. Amém. Sentem-se, irmãos. Verso 1. O velho mestre, que é o observador da vida, ele se apresenta. O primeiro versículo é a apresentação do pregador. A primeira parte do versículo, ele diz assim: palavra do pregador. Põe os olhinhos no texto. Palavra do pregador. Significa dizer, irmãos, que este mestre ancião está reunindo a sua audiência para o discurso. Ele é o coelê que eu falei para vocês. O pregador, aquele que reúne em assembleia todos que precisam aprender e refletir sobre os diversos aspectos da vida. Entretanto, essa reunião ou esta fala do pregador não é meramente racional. Apesar de ser um homem muito sábio, as suas reflexões não são meramente racionais. Ele trata e ele traz embutido nas suas considerações o discurso ou os discursos elementares que também nos falará e nos considerará a respeito da fé. Este deve ser o nosso sentimento e a nossa expectativa diante do pregador. Meus irmãos, cada semana que nos congregarmos, ouviremos o pregador de Deus. Não será eu, pastor Francis, mas o pregador bíblico, o autor sagrado, que por volta do ano 931 antes de Cristo, ele escreveu esse texto. E Deus, que é o mestre por excelência, meus irmãos, o mestre da vida por excelência, comunicará por meio deste pregador, deste coelê, tudo sobre o que nós precisamos saber a respeito da vida e como nós devemos viver. Deus usará o autor de Eclesiastes para este propósito. Então, meus irmãos, repetindo, venha ao pregador com atenção e com fé. E quem é este pregador? Quem é este autor sagrado, meus irmãos? Ele mesmo está se apresentando aqui na sua literatura, na segunda parte do versículo. Filho de Davi, rei de Jerusalém. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Este é Salomão. Salomão, o filho de Davi, que foi o grande rei de Israel. Salomão foi aquele que, você sabe, sucedeu o reino de Davi, seu pai. E a esta altura ele já está no final da sua vida. Salomão é um idoso, sábio, rico, no final da vida,
E ele está reunindo os jovens, reunindo os seus súditos, reunindo todos no reino para ensinar. E até pessoas fora do reino subiam para ouvir a sua sabedoria. Muitos críticos chegaram a dizer, como eu falei lá atrás, e eles também diziam que Salomão não deveria ser o autor deste livro sagrado, do livro de Eclesiastes. Por que eles chegavam a afirmar isso também? Não somente que Salomão era um cético, ou que este autor, o pregador, era um cético, alguém que era desgostoso da vida, mas eles não atribuíam a autoria deste livro a Salomão, porque em todo Eclesiastes você não vê uma vez o nome Salomão ser descrito aqui. Então, por causa da ausência do nome Salomão, alguns dizem que talvez não tenha sido o Salomão que foi o autor sagrado, mas irmãos, os dados que ele mesmo coloca aqui é uma forma de a gente jamais recusar esta realidade. Na introdução do livro, ele já nos dá o caminho interpretativo que seja o que nós devemos acreditar. Ele realmente é o rei Salomão. Deixe-me ler uma versão contemporânea, que é a versão da Bíblia Viva em português, é a NBV-P português. Ela fez uma tradução contemporânea, observando, obviamente, o contexto histórico e a questão contextual. E lá está escrito assim, ou traduzido assim, o primeiro versículo. Palavra do pregador, aí ele inclui Salomão, rei de Jerusalém, ele inclui esse detalhe, porque está implícito na versão Almeida Revista Atualizada. Rei de Jerusalém, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então os tradutores, dando uma interpretação histórico-contextual, não somente colocou o nome Salomão, aqui nessa versão, como também adicionou o fato de, na época, Salomão ser o rei de Jerusalém que sucedeu seu pai. Davi teve vários filhos. Teve até um filho chamado Absalão, que tomou o reino do seu pai por um tempo diminuto e que morreu tragicamente. Mas quem foi o herdeiro legítimo, ou quem ficou no trono, foi Salomão. Salomão, o rei, conhecido como o sábio rei. Este é o pregador, e ele é o arauto de Deus para ensinar o que é a vida, para ensinar como Deus pensa a respeito da vida. Foi Deus que capacitou, meus irmãos, este pregador, Salomão, para ser este seu oráculo, para nos dar direções com relação à vida. Você lembra o que ele pediu a Deus quando ele assumiu o trono? Vá comigo lá em 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Eu vou ler para vocês, ainda nessa versão eu falei, você acompanhe comigo a leitura na versão que você tem aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Olha o que a palavra de Deus nos mostra deste pregador. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que quiser e eu o darei a você. Salomão respondeu: ó Deus, o Senhor foi tão bom, tão zeloso com meu pai, Davi, e me colocou como seu rei em seu lugar. Agora o Senhor, ó Senhor Deus, meu desejo é que o Senhor cumpra a promessa que fez a meu pai Davi, ao meu pai Davi, porque me fez rei sobre uma nação tão numerosa como o pó da terra. Peço que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar este povo, pois quem pode fazê-lo sozinho e dirigir uma nação tão grande como esta? Deus respondeu: já que o seu maior desejo é ajudar o seu povo, e em vez de pedir tesouros, riquezas pessoais, honras e destruição dos seus inimigos, ou vida longa,
pediu sabedoria e conhecimento para dirigir bem o meu povo, sobre o qual eu te coloquei como rei, eu vou te dar sabedoria e conhecimento que você pediu, mas também eu vou te dar riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei antes de você teve, e nenhum outro terá depois de você. Este é o pregador de Eclesiastes. E quais são as suas primeiras palavras, meus irmãos? Quais são as primeiras palavras de Salomão neste livro para a sua audiência? Quais são os primeiros conselhos? As suas primeiras reflexões? Versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Vamos ler juntos, irmãos, esse versículo? 1, 2, 3. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Embora nos pareça um tanto redundante aos nossos ouvidos, você precisa entender que isto aqui é um recurso literário que nós chamamos na poesia hebraica de hebraísmo. É um recurso super normal na poesia. Lembre-se, esse texto é um texto poético e usa muito o hebraísmo. É um recurso literário. E esse recurso literário de repetição, que parece ser redundante aos nossos ouvidos, tem um propósito de tornar evidente aquilo que se quer destacar. E esta repetição, vaidade de vaidade, vaidades de vaidade, é o pregador entregando diretamente e sem arrodeios nenhum o tema principal de sua exposição. Todo o livro se resume a isso. É o tema central. A vida é vaidade. O que o sábio mestre afirma é que ao final de tudo nesta vida, ela não passa de ilusões. A vaidade desta vida se revela completamente ilusória aos homens que vivem debaixo do sol. Este substantivo aqui no hebraico, que é traduzido para nós como a palavra vaidade, rebel é a palavra no hebraico, tem uma semântica muito abrangente. Então, quando a audiência ouvia ele falar vaidade, via à sua memória ou ao seu coração a expressão fôlego, porque vaidade, esta palavra no hebraico significa fôlego, sopro, vapor, coisas vãs. A audiência estava entendendo que o pregador estava dizendo que a vida é um sopro, que a vida é vaidade, ela é um fôlego que se esvai, ela é um vapor que logo se vai. É tão efêmero, é algo, em muitos casos, uma corrida em vão. O pregador está dizendo que as demandas da vida não passam de um breve fôlego. Meu amigo, querido ouvinte, aquilo que talvez você considere muito importante para a sua vida, pode ter certeza que é diminuto, que é um fôlego, que é muito transitório. É tão efêmero quanto o vapor, que logo se desfaz. Que facilmente você pode ser capturado por ela, pelo desejo das coisas desta vida, e se aplicar de tal modo a estas coisas da vida que lhe cega os olhos, mas no final da vida você vai concluir que tudo foi em vão, quando você vive cegamente seguindo o seu coração, ou cegamente seguindo a sua vontade, ou estabelecendo critérios da sua vida com as coisas debaixo do sol. Você vai chegar no estágio da sua vida que você mesmo vai dizer foi em vão, foi apenas um fôlego, foi apenas um vapor, esteve aqui, já não está mais, eu não consigo segurar, eu não consigo reter. Quando essas palavras vaidade, vaidade de vaidade chegavam aos ouvidos da audiência, eles entendiam, a vida é muito frágil, ela é muito pálida, ela é muito fraca.
Eu não tenho poder de contê-la. A palavra tudo que aparece aqui é um outro termo hebraico, rolê, que significa totalidade. O que o pregador está dizendo? Olhe para a vida e veja que toda a totalidade, toda ela, desculpe a redundância, mas eu estou sendo bem apropriado por causa do texto. Toda a totalidade da vida é realmente vaidade e efemeridade. Estabelecer a vida pelo que ela é, ou pelo que o mundo propõe, meu amado, é ter uma vida banhada de vaidade, efemeridade, e que no final você vai mesmo se frustrar e vai entender que não valeu a pena. Meus irmãos, isso é um choque dizer que tudo é vaidade. É um choque para aquele que deseja ser aquele profissional acima de qualquer circunstância. É um choque para aquele que deseja ter aquilo e isso outro. Mas é efêmero e tudo é futilidade. Entretanto, isso precisa ser dito em alto e bom som, para que todos saibam que a vida nesta terra não é a única vida que devemos viver. A expectativa jovem desta vida não é a única causa ou não é a única mola mestre para você. A sua vida não pode ser determinada apenas pelas expectativas naturais da vida que você vive ou do mundo que lhe cerca. Há algo muito maior, mais excelente para que se considere e que não é efêmero, que não é passageiro. Tudo na vida é passageiro, menos o cobrador, né? É o que dizia quando a gente era menorzinho. Menos o cobrador, né? Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Esse ditado aí tem a sua verdade, né? Tem pessoas, ouçam, tem pessoas que estão vivendo hoje aqui, me ouvindo, esta manhã, e têm colocado as suas vidas, seus sonhos, seu propósito, suas expectativas, quanto ao seu futuro, anelando as coisas como o seu fim em si mesmos. Se você está fazendo isso, eu estou lhe dizendo pela boca do pregador, que é futilidade, é ilusão. Tudo na vida e tudo que buscamos nesta vida, que temos a expectativa como ela, enfim, em si mesmo, é frustração. Porque nem tudo na vida você vai ganhar. Nem tudo na vida você vai levar. Muitas coisas você vai deixar. Muitas coisas ficarão a ver navios na vida. Não estabeleça o seu futuro e suas expectativas nas coisas transitórias dessa vida. Não faça isso. Não há nada de errado desejar crescer na vida. Não é isso que eu estou dizendo. Não há nada de errado desejar ascender socialmente, crescer cognitivamente, ter cultura, ter conhecimento, ter estudo, sabedoria. Mas se tudo isso for ou não for da parte de Deus, se esta ascensão acadêmica, se essa sua ascensão social, se estas coisas não provêm no sentido de glorificar a Deus, tudo passará de vaidade. Tudo é efêmero, não vale de nada. Seu dinheiro não vale nada. Seu conhecimento é podridão. A tua sabedoria é loucura. O teu status social, a tua casa, o teu carro, nada disso vale nada. Se nada disso glorifica a Deus ou leva a tua vida a glorificar ao Senhor, é futilidade e ilusão. Você vai morrer, o dinheiro vai ficar. Você vai sair desta vida e a casa vai ficar. Você vai perder o emprego e outro vai assumir.
Você vai se aposentar, outro vai chegar no seu lugar, e tudo foi apenas vaidade. Tudo nesta vida, meu amado, meu irmão, jovem, estudante, que está caminhando para definir sua vida, sua profissão, o que você define deve glorificar a Deus. Não busque uma profissão para a vanglória, para o fim em si mesmo. Seja qual for a atividade, não busque alcançar nada para a sua vida, para a vanglória, vai fazer com que você queira exibir-la às pessoas. Isso é uma podridão. Vaidade, exibicionismo. O pregador está dizendo, a vida não debaixo do sol não deve ser neste sentido. A alguns Deus dá a condição de ascender socialmente, outros não. Mas tanto o que ascende na cultura, na economia, na academia, ou aquele que não tem tantos privilégios assim, podem ambos glorificarem a Deus com a vida que eles têm debaixo do sol. Como você tem levado a sua vida? A vaidade tem tocado a sua vida? Você tem sido um homem vaidoso? Uma mulher vaidosa? O que você está perseguindo agora é para a sua vaidade? Que Deus lhe impeça de chegar a ela. Que Ele feche as portas. Que Ele não deixe que você acesse essas coisas, porque elas podem destruir muito o seu coração. Pode levar você para caminhos de destruição. E no final da vida, mesmo redimido, mesmo depois arrependido, você vai dizer, perdi tanto tempo, corri em vão atrás do vento. Se preocupe com a vida. Se preocupe em agradar a Deus. Veja o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo, que a gente tanto ouve à noite, né? Fala a respeito disso em sua primeira carta a Coríntios, em Coríntios. Perceba como ele, aqui nesse texto que a gente vai ler, 1 Coríntios 15, 19, meio que ele reverbera isso que o pregador Salomão já falava anos, séculos atrás. Reverbera para nós hoje também, porque é o contexto de igreja. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que o texto bíblico diz. Eu vou ler naquela outra versão, mas você me acompanha aqui, tá bom? Eu deixei nessa versão só para a gente ter um contato com uma versão diferente, como eu estou dizendo a vocês, e induzindo vocês a lerem o texto bíblico em versões diferentes. O texto diz assim: se de fato somos servos de Cristo, se de fato somos servos de Cristo, só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se ser cristão, para você, se as coisas da fé, para você, se resume apenas nas coisas dessa vida, então você é o mais miserável de todos os homens. As coisas da fé devem transcender. As coisas da vida devem transcender a essa ambiência poluída do mundo que nós vivemos. Nós não pertencemos a este mundo. Nosso coração não deve ser seduzido pela vaidade deste mundo, meu irmão. Quando é que você sabe que você está seduzido pela vaidade deste mundo? Quando você se aplica muito às coisas dessa vida. Quando as coisas da fé para você é transitória. É somente para aqui, para o agora. Se servir a Deus na igreja é somente para o seu afago, para você parecer alguma coisa, momentaneamente, circunstancialmente, então você é um miserável. É isso que eu tenho que lhe dizer. Mas se você serve a Cristo na igreja, na família, em onde você esteja, debaixo deste sol, e você o faz sem vanglória, sem vaidade, sem efemeridade, então sim eu digo que você é um bem-aventurado, um homem cheio da graça de Deus, uma mulher cheia da graça de Deus. Eu penso que Paulo tinha
Aqui, essas reflexões do pregador, quando ele usou essas palavras lá em sua primeira carta à igreja de Corinto. Agora vejamos o verso 3 para a gente fechar. No verso 3, o pregador estampa mais claramente a realidade de todo homem que vive nesta vida, e ele o faz com uma pergunta emblemática. Olha o que ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que se afadiga debaixo do sol? Salomão está perguntando, na real, que na realidade não há nenhuma vantagem ou verdadeiro lucro para o indivíduo que realiza qualquer atividade, mesmo que ela seja laboral, mesmo que seja trabalho, mesmo que seja profissão. Não há nenhuma vantagem, mesmo que seja a lida diária, meu querido, mesmo que você esteja suando para ganhar o pão, suando mesmo para ganhar o pão, mesmo que seja os estudos para o concurso público, para a faculdade, mesmo que seja no campo da família, na formação dos filhos, mesmo que seja no contexto da igreja, na liderança, no discipulado, quem pastoreia. A palavra trabalho aqui, ela se aplica, ela abarca tudo isso. A palavra trabalho aqui no original, no hebraico, abarca tudo isso que eu estou dizendo. Do que valerá, meus irmãos, seus esforços, se no final for tudo vaidade? Se ter filhos tementes for sua vaidade, não vale nada. Será somente fadiga debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol significa o viver cotidiano, aquilo que é diário. Será algo, mesmo que excêntrico, mesmo que trivial na vida, sem valor nenhum. Sua vida, a sua trivialidade, sua vida, suas questões excêntricas, se for dotadas por vaidade, não vale nada, não tem fim nenhum. O pregador faz a pergunta cujo os ouvintes já têm a sua resposta intrinsecamente. Você está me ouvindo? Você já tem a resposta aí dentro de você. Ele está lhe fazendo pensar. Sabe, ganhar dinheiro, profissão, sexo, seja o que for, podem perfeitamente serem vaidades, trivialidades que cegam você, que levam você para o vale desta vida e fazem com que você viva a efemeridade dela. Vislumbre a glória de Deus. Vislumbre a glória de Cristo. Veja a pergunta do pregador: que proveito tem o homem para essa vida no seu trabalho, que se fadiga debaixo do sol? Como a oportunidade de você olhar para além do sol, acima do sol. É você procurar viver acima do sol, acima daquilo que não é transitório. Nós, cristãos, que vivemos debaixo do sol, nesta vida trivial, nesta vida realista, nesse nosso cotidiano, devemos ter a expectativa da vida acima do sol. Amém? E que vida essa é a vida acima do sol? A vida de Cristo. A vida no Senhor. Aí temos proveito na vida debaixo do sol. Quando vivemos nos campos desta vida, como Cristo quer que a gente viva. Olhando para cima, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Buscando as coisas do alto, buscando as coisas do céu. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque o que mais nos interessa nessa vida não é a vaidade da vida, não é a trivialidade dela, não é o excêntrico da vida, é viver acima do sol, é viver com Cristo, é gozar a vida com Deus, é refletir com Deus. O tema introdutório de Eclesiastes revela a disposição corrupta do nosso coração, da nossa natureza. O ser humano, vaidoso por natureza, ele se incorre em vários caminhos que subtraem a sua força e que geralmente, meus irmãos, te levará para o caminho da
frustração, decepção acorrentará você debaixo deste sol em grandes tristezas. Fuja disso, viva a vida acima do sol. Irmãos, nós que somos de Cristo, devemos buscar este viver. Vamos aprender, meus irmãos, isso com o pregador. Viver buscando o reino de Deus e sua justiça. Viver sabendo que as demais coisas Ele nos acrescentará de acordo com sua graça. Saber que olhando para o alto, nós estaremos seguros e a salvos. Nós que vivemos debaixo do sol, precisamos ter a nossa mente excelsa nas expectativas, não neste mundo, mas de Deus. Não se iluda, a vida terrena é passageira. Uma vida fora das cogitações de Deus se revelará apenas inútil, vazia, oca, sem brilho, e acabará por levar muitos a traumas profundos em uma vida desapropriada de Deus. Corra para Cristo, saia da futilidade, viva debaixo do sol, receba a graça de Deus que vem acima do sol, das mais excelsas nuvens, de onde provém a verdadeira fé, de onde você pode viver graciosamente os seus dias nesta vida. Amém? Amém, meus irmãos. Esta é a introdução de Eclesiastes. A vida é vaidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo pregador Salomão em Eclesiastes. Obrigado, Senhor, porque ele nos conduzirá a ver a vida de uma maneira séria, distinta, verdadeira, sem enfeites. Eu oro, Senhor, para que neste tempo que nós estaremos estudando esse texto sagrado, o Senhor nos faça crescer em Cristo. Que venhamos tirar nossa visão e as nossas limitações dessa vida e ascender aos céus, pensando no Senhor, sabendo que a vida é fútil, passageira e tão limitada, mas aqueles que vivem em Cristo, que têm as suas vidas num plano eterno, esses sim vivem a sua vontade e como o Senhor se agrada. Assim seja, Senhor, nos conduza e nos ilumine com a sua palavra. No nome de Cristo nós oramos. Amém.